Abra sua Bíblia então, meu amado irmão, Romanos capítulo 13. Glória a Deus. Acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eu digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu amado irmão, se você reparou bem, no capítulo 12, se você voltar em uma página aí, a partir do versículo 9 em diante, né, as virtudes recomendadas, né, o apóstolo Paulo ele vai começar a trabalhar, né, questões relativas à vida cristã. Né? E qual é a base? A base é a que você leu lá no início, no capítulo 1, versículo 17, ou seja, o justo viverá por fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele vai começar a trabalhar algumas questões relativas à vida cristã e coisas que acontecem no nosso dia a dia, coisas práticas da vida cristã. E ele começa no início aí, se você reparou bem aí quando nós lemos, ele começa falando sobre a obediência às autoridades. Então, para a gente começar aqui o nosso, vamos dizer assim, o nosso estudo, né, bíblico nessa noite, a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui é o seguinte: é o crente e as autoridades. É o que você lê, quando nós lemos aí do versículo 1 até o versículo 7. Interessante o seguinte, irmãos, que você leu aí muito bem, prestou atenção quando eu li, você já leu esse texto também, e você percebe que no finalzinho do versículo 1, diz o quê? E as autoridades que existem foram por ele o quê? Instituídas ou constituídas. Então, Deus é aquele que institui a autoridade. Então, por exemplo, o Estado, né? Rio de Janeiro, há um governador, há um prefeito, há um governador. No nosso país, há um presidente da República, né? Isso são autoridades instituídas por Deus. A pergunta é, irmãos, Deus estabelece governos perversos? E agora, né, irmão?
Ele permite, né, que aconteça. E eu posso provar isso para você nas Escrituras. Por exemplo, não vamos longe não, vamos pegar alguns exemplos aqui na Bíblia. Faraó. Na época que Deus levanta Moisés para ir lá libertar o seu povo. Faraó era um governo o quê? Perverso, cruel. Era ou não era, irmãos? Era, pô. Faraó era terrível, irmão. Volta a sua Bíblia um pouquinho em Romanos capítulo 9. Olha o que Paulo fala, por acaso, aqui de Faraó. Romanos 9, versículo 17. Olha o que diz aí. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Olha, irmão. Ou seja, quem colocou o Faraó lá? Deus, irmão. Foi Deus. O propósito de Deus é que o governo seja o quê? Que o comandante, que o presidente, que o rei, o imperador seja o quê? Justo. Seja um camarada bom. Né? Um camarada que vá defender o povo, que vai cuidar do povo. Mas, às vezes, acontece o quê? Que o camarada lá é ruim, é perverso, é cruel. E Deus permitiu o Faraó assumir, né, aquele determinado Faraó ali, assumir o comando da nação egípcia, para quê? Para que o nome dele fosse glorificado e anunciado no mundo todo, em toda aquela região. Todos souberam dos feitos de Deus em relação ao Egito. Todo mundo daquela época ficou sabendo da história, do que aconteceu. Que um Deus poderoso tirou o seu povo das garras do Faraó com braço forte, fazendo o quê? Sinais e maravilhas. E detalhe, irmão, percebe uma coisa interessante. Se assim não fosse, se Faraó fosse um camarada legal, e os egípcios e o Moisés chegasse para ele e falasse assim, ó, Deus mandou o povo sair, eu preciso levar esse povo comigo. E ele falasse, não, meu filho, então vai embora, vai com Deus. Eles iriam embora, nada ia acontecer, irmãos. Mas foi necessário o quê? Que a Bíblia diz que o próprio Deus fez o quê? Endureceu o quê? O coração de Faraó. Quando o povo de Deus sai do Egito, irmão, eles saem ricos do Egito. Os sinais e maravilhas que Deus fez no meio daquela nação, fez com que aquele povo temesse o povo de Deus. E eles levaram despojos, eles levaram as riquezas deles, irmão. Olha só que coisa tremenda. Então, quando Deus permite algo desse tipo, normalmente, irmãos, 100% das vezes o nome dele vai ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Esse foi o caso de Faraó. Com a Babilônia foi a mesma coisa. Depois você pode ler lá, Daniel, capítulo 4 e outros capítulos, sobre Nabucodonosor, sobre o neto dele. Na Síria foi a mesma coisa. O povo assírio era um povo super cruel, irmãos. Eles gostavam de arrancar a pele do camarada, do corpo todo, não era só de uma parte, não. Eles arrancavam a pele todo, o couro da pessoa toda e deixavam pendurada. As aves de rapina iam lá e comiam a pessoa viva, praticamente. Não sei se ainda estava vivo sem pele, né? Mas estava vivo, né? Então, as aves comiam aquele camarada lá, numa boa. Por que você acha que o profeta correu? Fugiu do chamado. Jonas não fugiu? Falou, vou lá pregar para aquele povo doido, nada, rapaz, tá maluco, eles vão me pendurar lá também. Era muito cruel. Mas Deus fez o quê? Permitiu. E na época de Paulo, era diferente? Como eram os Césares, irmão? Os imperadores romanos eram terríveis. Naquela época, a Bíblia já ensinava o quê? Sede submissos às vossas o quê? Autoridades. E hoje? É diferente? Não. Eu e você também precisamos obedecer às nossas autoridades. E quais são os propósitos de Deus para os governos humanos, irmãos? Como hoje aqui, nós temos o governo a Prefeitura do Rio, o governo do Estado do Rio, temos o presidente da República. Qual é o propósito de Deus para com esses governos? O primeiro deles
é porque é para o nosso bem. Veja aí no versículo 4 aí. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então, o propósito de Deus é esse. Que o governo venha cuidar do povo, que você tenha direitos, você tem deveres, mas que você também tenha direitos. Esse é o propósito de Deus para com os governos. Para que venham cuidar justamente, sejam governos justos, que cuidem bem de nós, irmãos. Só que a gente sabe o quê? Que nem sempre é assim, né? Ou quase nunca é assim, né? Então, o que acontece? O que Deus quer? Que eles cuidem bem. Mas na maioria deles cuidam mal. E agora, pastor? Meu irmão, Deus vai cobrar duramente desse povo. Não tenha dúvida disso que eu estou falando para você. Deus vai cobrar duramente deles. Porque eles sabem que eles precisam que eles precisam cuidar bem da população, e muitas das vezes eles se corrompem. Imagina quanta miséria que está acontecendo no Rio de Janeiro por causa do Cabral que está preso. E de outros também que passaram, né, antes dele. Olha quanta miséria na cidade, no Estado, por causa de corrupção, por causa do pecado desses homens. Você acha que Deus vai deixar barato isso? Não vai, irmãos. Não vai. Pior que esse povo se corrompe, rouba, faz o que faz, mas muitas das vezes não usufrui de nada, não aproveita nada. Então a gente aprende aqui, à luz da palavra de Deus, isso. Quais são os propósitos de Deus para os governos humanos? O primeiro é esse, é que é para o nosso bem. E segundo, é para castigar os que praticam o mal. Veja aí, no finalzinho do verso 4 aí. Ele está falando da autoridade, né? Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então Deus vai cobrar, como eu estou falando aqui para os irmãos. E se eu fizer o mal? Vou ser castigado. Se você assaltar um banco, se você matar alguém, você vai ser castigado. Eu vou ser castigado. A gente vai ser submetido à lei do Estado. Matou, roubou, fez, aconteceu, vai preso, vai ser castigado. Aqueles que não querem obedecer. E terceiro propósito. É o que está no finalzinho do verso 5. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Porque se eu não me sujeito, se eu não obedeço às leis e às instituições que foram ordenadas por Deus, eu estou o quê? Pecando. Por isso, do dever de consciência. Porque senão eu vou fazer o quê? Vou pecar. Então é para que eu não peque, para eu não pecar contra Deus. Então esse seria o terceiro propósito de Deus para o governo humano, aqui nessa terra. Então as coisas, irmãos, estão todas elas debaixo da mão soberana de Deus. Se Deus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, né? O general dos generais, o Senhor dos exércitos, Ele é o soberano e Ele que coloca e Ele quem tira. Lembra quando Daniel falou isso? Ele que institui, Ele que tira e que bota. Ele que mata, Ele que dá vida. Então é o nosso Deus que faz isso. Amém? Então, eu aprendo aqui em relação ao crente e às autoridades. O que nós aprendemos nessa noite? Precisamos o quê? Ser submissos às autoridades instituídas. Sermos obedientes às leis. A não ser que elas deem de contra a Bíblia, né? Seja algo que venha contra a palavra de Deus. A gente, peraí, vamos conversar, né? Não é bem assim. Então, eu preciso entender isso, que eu preciso ter essa obediência. Segundo, que eu preciso temer, até certo ponto, né? Tem que temer a autoridade. Por que você acha, irmão, que um traficante, vamos falar assim, né? Um traficante, quando atira na polícia, ele está demonstrando o quê? Que ele não tem temor em relação ao poder constituído, ao Estado. O policial está representando quem? O Estado, irmão. Poder instituído. Então, se a pessoa se levanta contra o Estado, contra o poder instituído,
Se você já viu já em programa de televisão, lá em relação aos Estados Unidos, por exemplo, se você trocar tiro com a polícia não vai te prender, meu irmão. Você ali assinou o seu atestado de óbito. Se você, por acaso, puxar uma arma e atirar na direção de um policial, eles vão te caçar e vão te matar. Não tem perdão, não tem misericórdia. Isso é que acontece em 99% dos casos lá. Né? Aqui, a nossa polícia, muitas das vezes, é grupo de extermínio, né? Mata gente que não acaba mais. Gente morre que você não tem noção, a gente não sabe, que a mídia não fala. Fala que muitos que morrem, mas não fala da maioria que morre e eles não falam. Então, eu tenho que temer essa autoridade instituída. Isso é o dever de quem? É o meu dever como cristão. Glória a Deus. Segundo lugar, irmãos, entra aí o crente e a sociedade. É o que está no versículo 8 ao versículo 10. Ou seja, o cristão em relação ao seu próximo. Não só em relação a outro cristão, mas em relação ao seu próximo. O que a Bíblia diz aí? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Porque vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Meu irmão, olha que coisa difícil isso. Você amar, né? Amar o próximo, de repente, é uma pessoa que você nunca viu. E a gente demonstra muitas das vezes o amor, né, na prática, quando você abre mão do teu conforto e vai resolver alguma coisa aí fora para uma pessoa que você nunca viu, né? Porque se amar os parentes, né, é muito fácil. Talvez até amar aqui os irmãos seja fácil também. Mas e amar uma pessoa que você nunca viu na vida, irmão? De você perder tempo e dar atenção, parar tudo para falar com aquela pessoa, para tentar ajudar aquela pessoa de alguma forma. Não é fácil, irmão. Por isso que colocar a Bíblia em prática é difícil, é um desafio. Você colocar a Bíblia em prática é um desafio, irmãos, é difícil pra caramba. O que ama o próximo cumpre a lei, é isso que Paulo fala. Aí, nesse contexto aqui do crente, né, e a sociedade, em relação a nosso relacionamento, ele é extensivo ao próximo, mas também aqui, dentro da casa de Deus, né? E aí ele começa falando o quê? Não deva nada a ninguém. Não deva nada a ninguém. Ele não está falando, Paulo não está falando, irmãos, de você ter dívida, que a dívida em si ela não é pecado. Né? Você pode ter suas dívidas. Eu acho que se eu fosse perguntar, irmão, quem tem dívida aí, talvez todo mundo levantasse a mão. Tivesse uma dívidazinha ou outra. Né? Infelizmente, mas é a verdade. Esse é o contexto de hoje. Né? A situação econômica do país, principalmente do governo aqui, principalmente do Rio de Janeiro. Tem muita gente com dívida, mas você pode fazer a dívida, mas o pecado está onde? Em contrair a dívida e não pagar. Isso é em qualquer lugar, irmãos. Pô, eu me lembro que tinham pessoas no quartel que eles pediam cartão de crédito nas lojas, né, em vez de pedir no banco. Porque se pedir no banco onde o cara é correntista, o banco detona o cara, detona o salário do cara. Então o cara vai pegar cartão de crédito nas lojas, aí, Ponto Frio, Ricardo Eletro, Casas Bahia, né? Vai pedir cartão nessas lojas, aí o cara gasta, mete o pau no crédito todo e depois não quer pagar. Aí começa aquela luta, né? A financeira ligando, pegando no pé do camarada. O pessoal cansava de fazer isso. E o pessoal lá, para se ver livre do camarada endividado, ele pagava lá um mínimo, lá, um valor lá irrisório, e se livrava do camarada. O pecado está aí. É o camarada ter a intenção, né,
Ele já ia antes, quando ele vai lá na loja fazer o cartão de crédito, ele já está na mente dele, no coração, o seguinte: não, vou pedir o cartão de crédito que é para eu meter o pau no cartão e depois pagar só 30% da dívida, para a dívida contraída. Isso, diante de Deus, é pecado. E diante das leis também. Não é verdade, irmãos? É, meu irmão. Então, infelizmente, isso acontece, porque a pessoa já fazia isso com a intenção mesmo de gastar mesmo, de se endividar, e não estava nem aí. E a Bíblia diz assim, na verdade, isso aí é uma atitude de ímpio. Sabia, irmão? Isso é uma atitude de ímpio, porque lá no Salmo 37, versículo 21, diz assim: o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Se você ama o seu próximo, e principalmente seu irmão, pague a sua dívida em nome de Jesus. Tá? Você pode chegar para mim e falar assim: pastor, olha só, estou apertado, estou enrolando, me empresta aí R$100, R$200, toma aqui, meu irmão. Mas pague, irmãos, pague. Não tem nenhum problema, nenhum milindre, não, porque na hora do sufoco, você precisa comprar um gás para botar lá no... Acabou o gás lá, não tem como cozinhar. Não tem nenhuma vergonha, não, você pedir um socorro para um irmão. Entendeu? Eu acho até que seria justo o irmão te dar o gás, do que ele te prestar o dinheiro do gás. Se ele puder, se ele tiver condições, irmãos, eu não vejo nenhum problema nisso. Entendeu? Outro dia eu chamei o Júnior, que a minha esposa precisava não sei aonde aí, sai de visitar uma igreja e tal. Eu falei: Júnior, pô, leva elas lá, leva as irmãs lá e tal. Ele foi, levou, trouxe, só que não tem dinheiro para te pagar agora não. Ele falou: não, pastor, tudo bem. Aí chegou agora domingo, eu falei: toma aqui, irmão. Pá, dei o dinheiro para ele. Paguei as corridas que foram feitas. Entendeu, meu irmão, como é que é? O erro não está em você fazer a dívida, mas você pague em nome de Jesus. Amém? Porque se você não pagar, saiba de uma coisa, hein? O vingador vai correr atrás de você, irmão. Jesus vai correr atrás de você, hein? Não dá chance, não. E isso também, irmãos, está ligado ao quê? Ao amor. Porque quem ama não vai lesar o seu irmão. Entendeu, meu irmão? Porque às vezes R$10, R$20, R$50, R$100, não tem problema nenhum. Talvez isso não vá... Você tem que pagar esse valor também, é 10, é 5, você tem que pagar. Mas isso talvez não vá nem fazer tanto mal assim para o teu irmão. Mas eu já vi casos, irmãos, da pessoa emprestar R$2.000 e a pessoa emprestar 2.000, emprestou 5.000, e a pessoa fez assim: tchau. Obrigado. Você me ajudou a comer um peru assado nesse Natal. O cara fez uma ceia às custas do irmão. É só a graça do Eterno, meu irmão. Só Jesus. Então, o que Paulo está nos ensinando? Que quando você ama, você não prejudica ninguém, você não lesa ninguém. Pegou emprestado, irmão, deu um problema, chega para a pessoa, conversa. Pastor, estou enrolado lá, mas eu vou te pagar. Aconteceu isso, problema disso, problema daquilo, de doença, me embolou todo. A pessoa vai entender, irmão. E depois você chega junto lá e paga. Porque o que ama o próximo, cumpre a lei. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os mandamentos, irmão, se resumem nisso, no amor. Se você ama seu irmão, é por isso que Paulo botou aqui, não adulterarás, não matarás, não furtarás. Que se você ama seu irmão, você não vai lesar ele em nenhuma área. Não é só na financeira, não. Em nenhuma. Você não está preocupado com o marido da tua irmã, nem com a esposa do teu irmão. Você tem o seu, você tem a sua, lá dá glória a Deus e caminha. Caminha em direção ao céu. Nós estamos aqui para ir para o céu, irmão. O amor não faz mal ao próximo.
É o que ele fala no versículo 10. O amor não pratica o mal quanto o próximo. O cumprimento da lei é o amor. Às vezes, irmão, sabe o que acontece? As pessoas, em vez de estarem preocupadas em crescer, não, eu quero crescer espiritualmente, eu quero crescer como pessoa, eu quero crescer profissionalmente. Está preocupada com o irmão. A pessoa, em vez de estar preocupada, mas o que eu posso fazer para eu crescer? Se for espiritualmente, meu irmão, você pode começar a jejuar, a orar igual um louco, ler Bíblia igual um louco, que Deus vai te honrar e vai te levantar nessa terra. Deus não tem filho predileto, não. Deus só usa lá o pastor Roberto, lá. Não, irmão. Deus não tem filho predileto. Eu quero crescer. Então, vamos buscar, irmão. Vamos buscar Deus. Como se Deus fosse me levar amanhã, fosse te levar amanhã. Então, vamos buscar Deus para a gente crescer espiritualmente. Deus vai começar a derramar a unção, a graça dele na tua vida. Tu vai começar a desenvolver os dons espirituais. Pô, o pessoal fala assim, caramba, aquele irmão ali, meu irmão, aí, aquele irmão está uma benção agora. Não é isso que acontece na igreja? O irmão começa a aparecer, se destacar ali, pô, o irmão está uma benção. Irmão, vamos lá, irmão. Vamos crescer, irmão. Vamos buscar o Senhor, vamos lá. Ó. Vamos para a consagração, vamos jejuar, vamos orar. Deus vai começar a te usar, irmão. Mas não, Deus derrama a bênção ali na vida do irmão e tu fica preocupado com a vida do irmão. Fica querendo competir com o outro. Às vezes isso acontece tanto em relação à vida espiritual, aos dons, como na vida material. Poxa, eu queria ganhar 10, 15 mil reais. Eu te pergunto, tu estudou? Teu pai deixou herança para você, deixou uma empresa? Você estudou, você correu atrás, você batalhou? Então, meu irmão, vamos lá, meu irmão, não é tarde não. Ó, a tia da minha esposa, com 3 filhas, a mulher não é crente. Ela já tinha mais de 40 anos, foi fazer faculdade de Direito. Sabe o que ela fazia para conseguir pagar a faculdade de Direito? Eu ia vender roupa. Dava com um sacolão de roupa. Ela já ia lá para o Tribunal de Justiça, lá no centro da cidade, vendia roupa para aquele povo todo, foi fazendo amizade com eles. Foi estudar Direito, pagando a faculdade dela, estudava à noite, trabalhava de dia como sacoleira e estudava à noite. Se formou, ela já conhecia o pessoal do tribunal, fez estágio lá com eles, fez estágio com o desembargador, com o juiz. Ó, começou a aprender. Quando ela se formou, ela falou, não vou fazer concurso, vou trabalhar no escritório. Começou a trabalhar dentro de casa, alugou uma salinha, montou um escritório para ela. Irmão, dali, a pessoa não é crente, hein? Dali, ela começou a ganhar dinheiro, começou a se levantar. Comprou casa de praia, carro novo, comprou casa para as filhas. Né? Uma das filhas dela, ela construiu em cima da casa dela, uma das filhas mora em cima, a outra morava num apartamento que ela comprou. A outra agora, que ela casou com, a mais nova casou com um oficial da Marinha, mas é formada, é dentista, todas as filhas se formaram. Ela teve condições de bancar a faculdade de todas as filhas. O marido dela já tinha uma faculdade, fez outra, trabalhava para aquele pessoal do cinema aí. Eles prosperaram, irmãos. Teve que começar depois, não teve como começar antes, por uma série de questões, né, de vir de família muito humilde. Começou depois a estudar depois dos 40 anos. Se formou, ó, hoje, ó, estão bem de vida e não são crentes. Entendeu? Ó, e pergunta para ela se foi fácil. Se era mole, nesse calorão do Rio, sair com bolsa pesada, entrar no metrô e ir lá para o centro da cidade. Mas foi. E ela se formou, irmãos. Entendeu? Se formou, ela conseguiu montar um escritório. Ela comprou 2 salas lá em Irajá. Uma sala para fazer o consultório da filha, essa que foi para Manaus, né? Casou com o oficial da Marinha e foi lá para morar em Manaus. Mas ela tem, aliás, ela comprou 3 salas.
Uma é de uma filha, outra é da outra filha, a outra é dela, do escritório. A filha que mora em cima da casa dela é advogada também, hoje ela que comanda o escritório da mãe, que a mãe já está parando já de trabalhar. Entendeu, irmão? Então, você quer crescer? Então, ó, isso aqui na aeronáutica, sabe o que é isso aqui? É o cara da manete no avião, ó, dá o máximo no avião lá, para o avião decolar. Tem que dar manete, sabe? Estudar mesmo e correr atrás. Se não dá para estudar mal, não, eu vou batalhar, eu vou trabalhar, eu vou correr atrás. As coisas não vão cair do céu. Entendeu? Não é para ninguém se orgulhar, mas é para você ver que dá para você ser bem-sucedido. Se você quiser, irmão, não tem idade, não tem nada. Você consegue. Se você batalhar, você vai conseguir. Ainda mais nós aqui que temos a ajuda do Senhor, irmão. Se o descrente lá fora faz os trancos e barrancos, vai que um doido e consegue. E nós que temos a ajuda do Senhor? Eu me lembro quando eu estava fazendo o concurso para oficial, o pessoal falava assim, pô, cara, vai fazer isso aí mesmo? Eu falei, vou, qual é o problema? Se eu passar, eu vou ganhar um dinheirinho bem melhor. Entendeu? Tem gente que não precisava, pô. Tinha colegas lá que, pô, a mulher do cara era bem sucedida, ele não precisava fazer aquilo. Precisava passar por esse sacrifício todo. O cara tinha condições de... Não, quando eu for para a reserva eu estou bem, não vou esquentar a cabeça. Mas outros estudaram mais. Outros se formaram em dentista, outros se formaram em direito, outros se formaram em administração. O pessoal foi crescendo, irmão, foi estudando. Quando eu me formei, quando eu entrei para a aeronáutica, que eu me formei, eu era terceiro sargento, eu ganhava mais de 10 de salários mínimos. Olha hoje quanto é o salário mínimo, olha quanto a gente ganha hoje, irmão. Naquela época, nos anos 80, final dos anos 80 ali, ganhava 12 salários, sei lá, até mais. Eu tinha o meu dinheirinho, eu era jovem, né, 21 anos, 22 anos, tinha dinheiro para fazer farra, para guardar para o casamento, para pagar o aluguel que eu morava numa república, né, para fazer tudo. Naquela época, o pessoal lá, que era militar, nem está nem aí para estudo, até porque não podia. Porque nos anos 80 estava findando, né, aquela situação do militar no poder, eles não gostavam que você estudasse. Você não podia estudar. Olha como é que são as coisas. Irmão, eu estudei, consegui passar, hoje eu estou até aposentado. Às vezes as pessoas falam que eu estou aposentado, o pessoal olha para mim, o quê? Você? A pessoa quer me pegar no meu pé. Já? Já. Então, irmão, não tem que competir com o irmão para nada, irmão. Nem por causa de dons espirituais, nem por causa da vida espiritual, nem por causa da vida material. Não precisa competir, não precisa ter inveja de ninguém. Nem tomar conta da vida de ninguém, irmão. Não, estou preocupado. Estou preocupado com o meu irmão ali, eu tenho que ficar dando uma de espião, né? Espião do irmão, quero saber o que o irmão tem, o que o irmão faz. Não, meu irmão. Vai batalhar a sua vida. Vai batalhar para o teu crescimento, seja ele espiritual, material, o que for. Corra atrás, batalhe pelo seu crescimento. Não, pastor, mas Jesus vai voltar amanhã. Glória a Deus, se ele voltar, melhor ainda, irmão. Tu vai andar em rua de ouro, para andar nessa rua cheia de poeira aí, vai andar em rua de ouro, irmão. Se voltar é melhor. Né? Mas enquanto Jesus não volta, ó, manda brasa aí, meu irmão. Corre atrás em nome de Jesus. Não fique preocupado com o seu irmão, pelo amor de Deus. Então, nós vimos aqui, irmãos, o crente e as autoridades, o crente e a sociedade, né, em termos de relacionamento, seja com próximos, seja aqui na casa do Senhor. E terceiro e último lugar, nós vamos encerrar aí falando do crente e o tempo. Mas no tempo em que sentido, irmão? Leia aí o verso 11, aí, por favor. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. O tempo aí que Paulo está dizendo é relativo à época. A época que você está vivendo. Que época é essa que nós estamos vivendo, irmão? Entendeu? A época. Já é hora de vos despertar do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando
no princípio cremos. Ou seja, a cada dia, irmãos, a cada amanhecer, a volta do Senhor ela fica mais próxima. Parou para pensar nisso? Então são as épocas, né? É a época que ele quer chamar a atenção. Ou seja, igreja, nós estamos vivendo o quê? O último dia. Ou estamos vivendo os últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer chamar também a nossa atenção para uma coisa interessante quando ele fala de tempo aí. Justamente o quê? A brevidade do tempo. Passa rápido, irmão. Passa muito rápido. Então, não é tempo de ficar o quê? Cochilando, dormindo. Não é tempo de sono espiritual, irmão, mas é tempo de se levantar. Por quê? Viva como se o Senhor voltasse quando? Hoje mesmo, daqui a 5 minutos. Não é? Viva como se o Senhor voltasse hoje. Por quê? Se a gente virar a esquina ali e bater as botas, pronto, Jesus já voltou para a gente, irmão. Se o cara morrer daqui a 5 minutos, Jesus já voltou. Não é verdade? Então, ele está falando disso, da brevidade do quê? Do tempo. Os crentes daquela época lá, eles não estavam muito preocupados com relação à data da volta do Senhor, não. Pelo menos esses de Roma, né? Mas o quê? Mas eles se preparavam o quê? Para a vinda do Senhor. Eles se preparavam crendo que Jesus poderia voltar o quê? A qualquer momento. Então, a palavra-chave para a gente hoje, nessa noite, irmãos, em relação a esses versículos que nós vamos ler aqui, é preparação. Lembra daquela parábola das virgens? Irmãos, qual era a diferença delas, hein? Todas elas eram o quê? Virgens. Havia santidade na vida das 10. Todas elas eram o quê? Santas, virgens. Todas elas tinham a sua lâmpada. Tudo igual. Mas uma o quê? Um grupo se preparou e o outro grupo não se preparou. Irmãos, eu já fiz um comentário aqui que o Brasil, infelizmente, né, por causa desses governantes nossos aí, resolveu se virar contra Israel, né? Meu irmão, o negócio vai ficar ruim, hein? E eu estou achando interessante, por quê? Porque não vai demorar muito, irmãos, para os judeus do Brasil, ó, voltarem para Israel. Os judeus vão voltar para Israel. Os judeus da Etiópia já voltaram todos para Israel. Tá? Aqui no Brasil, na América do Sul, aqueles que ainda estão aqui, que estão, ó, ganham muito dinheiro aqui no Brasil, vão embora, irmãos. A profecia vai se cumprindo. E isso, o que a gente deduz com isso? Quanto mais judeus retornarem para Israel, mais próxima está o arrebatamento da igreja. Vou fazer uma perguntinha aqui, eu não quero fazer merchan de nada, não. Vocês estão vendo essa novela da Record, do Apocalipse? Olha, eu estou vendo, irmãos. Tô vendo. Hoje eu não estou vendo que eu estou aqui. Mas eu estou vendo. Olha, é interessante, irmãos. É interessante. Quem está narrando, a novela vai se passando e tem uma voz, né? Falando, comentando. Aquela voz ali é do ator que vai interpretar o anticristo. Irmãos, os caras estão falando cada coisa lá tremenda, irmão. O capítulo, acho que foi no início dessa semana, não me lembro se foi segunda, que ele falou sobre as religiões. Falou assim, ó, eu não me lembro certinho o que ele falou, não. Mas ele falou assim, tá vendo? Ó, como se ele tivesse planejado aquilo. E é verdade, pô. Tu acha que o espírito de religiosidade vem da onde? Satanás, meu irmão. Satanás está por trás das religiões. Não é verdade? Então, meu irmão, chegou o tempo da gente se preparar.
Se prepare porque, se você ver lá nas 10 virgens, como eu falei aqui, não havia muita diferença entre elas não, hein? E a gente tem que se preparar, irmão. Se preparar para essa volta, para a volta do Senhor. Então ele fala aí, que é tempo de nos despertarmos do sono. Por que isso, irmãos? Porque a vida passa muito rápido. A vida passa muito rápida. E a gente, como igreja, irmãos, a gente precisa conhecer isso, entender isso, da brevidade da vida, reconhecer tempos e épocas. Viver a cada dia como se fosse o último dia da nossa vida, fazendo a vontade de Deus. Glória ao Senhor, em nome do Senhor. Então, se prepare para a eternidade, porque a vida está passando voando. E a nossa salvação está mais perto. A proximidade da vinda do Senhor está, cada dia que passa, ela está chegando mais perto aí, irmão. Aí ele fala algo interessante, irmão. A noite é passada e o dia é chegado. Veja o verso 12 aí. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Noite fala de trevas, fala de tempos ruins, né, de maldade. E o dia fala de quê? O dia, irmãos, fala de santidade. Então, para nós, povo de Deus, a gente precisa viver o quê? Temos que viver o quê? O dia. E o dia, a gente precisa se santificar. Além de se preparar, se santificar. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Há um contraste entre trevas e luz. E nós somos do dia. O povo de Deus é povo do dia, é povo que se santifica. Por isso você precisa rejeitar o quê? As obras das trevas. Meu irmão, infelizmente, nós como igreja, a gente conhece muito pouco ou não sabe quase nada a respeito do inferno, né? A gente não sabe quase nada, irmão. Quase não estuda. Se você lê os evangelhos, que você vai perceber o seguinte: Jesus ensinou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu, hein, irmão? Vai lá estudar, vai ver. Quantas coisas Jesus falou do inferno para aquele pessoal. E o inferno é uma desgraça total, irmãos. Dizem, né, que já teve essa experiência de conhecer aquilo lá, que a pessoa lá é como se tivesse um corpo sem pele, né? Sem pele, sem carne, fio desencapado, já viu falar? O lugar é terrível. E a gente não pode comer mosca, irmão. Desculpa a expressão aí. Crente não pode vacilar. Por quê? Porque você acha o quê? Que o diabo está trabalhando para quê? Para tirar a nossa vida do dia do arrebatamento, irmão. Atribular o máximo que ele puder atribular a gente, tirar a nossa atenção para aquilo que a gente está caminhando. Entendeu? Ele quer te tirar do dia e te jogar para a noite. Para quê? Para que aquele dia seja o quê para a gente? Laço. Dia de destruição. É por isso que a gente tem que rejeitar o quê? As obras das trevas. Por isso que no verso 13 ele fala assim: andemos dignamente como em pleno dia. Aí ele vai falar, ó, nada de orgia, nada de bebedice, nada dessas coisas. Nem confusão, nem ciúme. Aí ele fala assim, ó, vistamo-nos das armas da luz. Ele não fala obra da luz, tá, irmão? Ele fala armas. Armas da luz. Como que eu venço as obras das trevas? Com as armas da luz. E que armas são essas, irmãos? As armas da justiça. Quero aproveitar agora e te convidar. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Eu sei que aqui na escola dominical, mas é como se fosse o mesmo estudo bíblico.
Vamos ler aí, por favor, armas da justiça. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Está vendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, armas da luz é o quê? Não deixa de ser o quê? Uma arma da justiça. Outra coisa também que você entende que é arma da luz, que são as armas da luz, são a própria armadura de Deus que Paulo fala lá em Efésios, capítulo 6. Depois você pode ler lá com calma. A armadura de Deus também é o quê? Uma arma da luz. E uma outra coisa interessante também, pedir para os irmãos abrirem lá rapidinho, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8. Vai ver outra arma da luz aqui, ou outras armas, né? Tessalonicenses 5, 8. Vamos ler o 7 antes de ler o 8. Olha o que ele diz aí. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Aí vai falar da igreja agora. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no verso 9 ele diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha, irmão. Deus não tem você para ira, nem eu. Mas Deus nos tem o quê para quê? Para a salvação, para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Quer falar, minha irmã? Pode falar, querida. Segunda Coríntios 10. Vai falar de armas também, hein? 2 Coríntios 10, do versículo 3 ao 5. Posso ler? Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Está vendo aí, irmãos? Glória a Deus. Essas são o quê? As armas da luz. Aí eu consigo vencer o quê? As trevas. Assim que eu preciso andar. Quem anda de dia, anda o quê? Honestamente, decentemente. Não é isso, irmão? Pode errar, pode falhar, pode cair, pode tudo, irmão. Porque a gente é assim. Mas, cai, levanta, errou, pede perdão e continua avançando, irmão. Amém? Glória a Deus. E no final ele fala sobre o quê? Vencendo as obras da carne. Nós já estamos encerrando, irmão. Vencendo as obras da carne. E como que eu venço as armas da carne? Me revestindo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O que é se revestir de Cristo, irmãos? Poderia ser também você... talvez pudesse falar que não, usar a armadura de Deus não deixa de ser, né? Também. Mas a ideia, irmãos, é você o quê? Refletir o quê? O caráter de Cristo. É você se despojar do velho homem. O velho homem, se bobear, ele quer aparecer, irmãos. Ele quer ressuscitar. E ele não quer pedir autorização para você para ressuscitar, não. Ele simplesmente quer ressuscitar que quer. Por isso que você precisa o quê? Se revestir do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.